Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, povo brasileiro que nos acompanha pelo sistema de comunicação do Senado Federal, um dia triste para a democracia. O Brasil, certamente, que acompanha com perplexidade a notícia dessa decisão cautelar proferida pelo professor Gilmar Mendes. E eu, senhor presidente, não poderia deixar de, na esteira do que os demais senadores o fizeram ao longo da tarde de hoje, de me manifestar. Porque essa decisão, ela se traduz num ato grave, numa escolha que a gente precisa olhar para ela e enxergar a dimensão do que representa essa decisão. Ela fere de morte o princípio constitucional da separação de poderes. Pregam tanto a separação, pregam tanto que deve haver harmonia, respeito a cada um dos poderes, mas, diante de cobranças legítimas ou não da sociedade, e a sociedade há que ser respeitada como sociedade, eles agora se juntam. Por hora ainda não, eu diria eles se juntam, mas por hora ainda não, porque se nós estamos diante de uma decisão monocrática, de uma decisão de um ministro da Suprema Corte, e faço aqui desde logo já uma reflexão: como será o posicionamento dos demais? Referendarão, vão referendar o absurdo? Vão referendar o abuso? Vão referendar esse movimento que rasga a Constituição Federal? Ou vão se posicionar em defesa da Constituição Federal do Brasil? Eu repito, nós não estamos diante de um simples ajuste procedimental, não. Estamos diante de uma reinterpretação profunda da lei do impeachment, operada por decisão monocrática que altera a relação entre os poderes e reduz um instrumento que a Constituição confiou ao Senado da República, o julgamento dos crimes de responsabilidade do presidente da República e dos ministros do Supremo Tribunal Federal, membros dos conselhos CNJ e CNMP. Senhor presidente, o que nós estamos vendo aqui, o que nós estamos enxergando nesse momento, é um movimento de concentração de poder. É um movimento que busca colocar um poder acima dos demais. Ao fim e ao cabo, é isso. Porque se nós já temos um ambiente onde, diante das circunstâncias políticas, é difícil processar um pedido de abertura de processo de impeachment, se antes era difícil, agora impossível é. Porque essa é uma decisão de blindagem, é uma decisão de autoproteção, e isso viola de morte o princípio da separação de poderes. Senhor presidente, a Lei 1079 de 50, ela previa, primeiro, maioria simples para as etapas iniciais do processo. Parecer, recebimento da denúncia e pronúncia. Essas três fases, não havia necessidade do quórum de 54 senadores para permitir o início do processo. Agora, numa decisão monocrática, ele reinterpreta a lei, ele reescreve a lei, não é interpretação, ele está reescrevendo a lei, para dizer que não, que isso é incompatível. O relator entende que a lei como está é incompatível com a Constituição de 88 e fixa que qualquer deliberação do Senado para admitir, receber a denúncia contra ministro do STF tem que ter quórum
de 2/3 dos senadores, ou seja, os 54 votos, que só é necessário, à luz da 1079, para o último ato, o ato de impedimento, de impeachment. E aí, assim, simplesmente reescreve a lei, redefine o que diz a Constituição Federal e que, olha, tem que estar tudo certo. Nós estamos num momento em que se fala tanto em tentativa de golpe, em tentativa de romper com a democracia. Uma coisa é a narrativa do golpe, outra coisa são os fatos jurídicos e as decisões que representam a tomada do poder à força, mas não pela força das armas, ou da violência física, mas pela força da caneta. Aqui está o verdadeiro golpe. Um golpe à Constituição Federal, um golpe à democracia, um golpe à separação de poderes. Ora, pois, se o constituinte originário desenhou o modelo, se a Lei 1079, que já foi submetida a diversas apreciações no âmbito do próprio Supremo Tribunal Federal, quando do impeachment, lá atrás, e depois com a presidente Dilma, também, novamente, o Supremo Tribunal Federal enfrenta essa questão, mas agora foi, assim, a decisão foi no ponto que jamais se imaginaria que fosse. Ela chegou ao ponto de dizer que os poderes, embora a Constituição diga que são iguais, mas não são tão iguais assim, porque há um poder aqui que está acima dos demais. Há um poder que está acima dos demais. E vou além. Além dessa questão do quórum qualificado, o outro ponto, legitimidade para oferecer denúncia, só a Procuradoria-Geral da República. O artigo 41 da 1079, ele dizia que é permitido a todo e qualquer cidadão denunciar perante o Supremo Tribunal Federal, aliás, perante o Senado Federal, ministros do STF. Mas a decisão conclui que para ministros do STF, essa regra não foi recepcionada pela Constituição de 88. Ora, ela foi recepcionada no caso do mandatário eleito, presidente da República, porque foi o Supremo que disse. Mas o mesmo Supremo que diz que a lei do impeachment foi recepcionada no caso do presidente da República, agora passa a dizer que no caso dos ministros da Suprema Corte, a 1079 não foi recepcionada, para permitir que qualquer cidadão possa oferecer denúncia. Ora, senhor presidente, se não estamos diante de um casuísmo, então, ele afirma que a denúncia por crime de responsabilidade contra ministro do STF só pode ser oferecida pelo Procurador-Geral da República em nome de um controle mais técnico e imparcial. Bom, traduzindo na prática, cidadãos, entidades, que queiram denunciar, não podem mais apresentar diretamente denúncias de impeachment contra ministros do STF. O poder de iniciar esse tipo de processo passa a depender da vontade ou da omissão do Procurador-Geral da República. Não vou nem entrar, a decisão ela vai descer a minúcias com relação à questão do afastamento. Vai redefinir a questão do subsídio, dos salários. Ela vai entrar em detalhes, num movimento de reescrita, de redesenho do modelo. Senhor presidente, eu não quero aqui me alongar, muitos já falaram desse assunto, desse tema hoje. Uma pergunta que fica: desde quando o controle político de autoridades de Estado deve depender exclusivamente da vontade ou da omissão de um único agente, o Procurador-Geral da República?
Isso não fortalece a República, isso não fortalece a democracia. Pelo contrário, isso fragiliza, isso fere de morte a democracia. Por quê? Porque está concentrando na mão de uma única pessoa o poder de iniciar ou não, de denunciar ou não. Agora, o que me preocupa é que esse movimento acontece em face de um movimento da sociedade. Essa decisão, ela acontece em face de um movimento da sociedade. A sociedade que está criticando, a sociedade que está apontando erros, a sociedade que está fazendo um movimento político e que pode impactar a composição desta casa. E aí, no temor de que esta casa tenha, no futuro, uma composição que queira tocar a pauta de impeachment, então, para se preservar, para se proteger, vamos mudar a Constituição. Mas pela via do emendamento constitucional, não. Pela via da interpretação. Vamos mudar a Lei 1079, um projeto de lei, obedecendo o devido processo legislativo, não. A gente reinterpreta, reescreve, refaz, define. Aonde está o devido processo nisso? O devido processo legislativo? Não existe. Também se impede o Senado de, mesmo diante de fatos graves, afastar cautelarmente. Veja, assim, nós estamos diante de uma situação, senhor presidente, que simplesmente anula o papel do Senado Federal no tocante à abertura e processamento de impeachment de ministros da Suprema Corte. Veja, Vossa Excelência, que há muitos pedidos na casa, tiveram no passado e tem hoje, e com as regras atuais, não se processou nenhum pedido. Não se processou nenhum pedido. Se isso não aconteceu até esse momento com as regras atuais, com esse novo modelo, que espero não prevaleça, porque é inconstitucional, porque é imoral, porque fere de morte o princípio da separação de poderes. Mas se prevalecendo, nós estamos diante de uma proteção absoluta. Estão se colocando acima da Constituição Federal. Estão se colocando acima da Constituição Federal. E aqui faço um apelo ao presidente do Senado. Essa é uma defesa institucional. Não dá para aceitar, porque essa decisão ela representa um ataque direto e ilegal ao papel do Senado Federal. É uma violação às prerrogativas do Senado Federal, senador Cleitinho. É uma ofensa, é um ataque, é uma supressão do papel do Senado Federal. Então não é a opinião do senador Marcos Rogério, do senador Cleitinho, do senador Girão, do senador Plínio, do senador Irã, não é uma questão de opinião. É uma questão de se reestabelecer o papel constitucional do Senado da República. Ou o Senado vai se posicionar para resguardar o seu papel, ou ele sai ainda mais apequenado, porque uma boa parcela da sociedade brasileira, quando olha para o Senado Federal, diante de tantos abusos que vêm acontecendo, sem que haja um posicionamento dentro da Constituição, já olha para cá e considera uma casa que não cumpre a sua função, que se acovarda diante de apelos legítimos da sociedade. E eu vou concluir aqui, senhor presidente. Eu disse agora há pouco, me parece um movimento conectado com a preocupação de que esse Senado Federal seja renovado com visões e posicionamentos que talvez não dê a eles o conforto que o tem hoje. Isso é se proteger do povo. Isso é se proteger do povo. A Constituição Federal diz que todo poder emana do povo. E esse poder é exercido por meio dos seus representantes. Por isso que o legislador, ele perde espaço, ele perde a vez de tempos em tempos, porque quando ele atua desconectado da sociedade,
dentro do processo de validação, de confirmação ou não de mandatos, ele deixa de atuar, ele deixa de estar, porque o povo fala, você não me representa mais. Você não está lá para ser representante de si mesmo, você representa o povo. Agora, quando você tem movimentos que tentam se proteger, criar proteção contra o povo, isso é o fim da democracia. Isso é o fim da democracia. Não tem democracia, porque se o poder emana do povo, o povo cobra um posicionamento do Senado Federal, que tem os seus instrumentos, que tem os seus meios, e que não o faz de forma irresponsável. Porque se o fizesse, já teríamos 10, 20 impeachments. Não se faz. Agora, impedir que isso possa vir a acontecer no futuro, repito, dentro dos instrumentos constitucionais e legais que temos, isso é uma agressão ao povo brasileiro, isso é uma violação à democracia, que não dá para aceitar. Eu agradeço Vossa Excelência pela oportunidade e pela a generosidade do tempo, e eu, mais uma vez, reitero a minha expectativa de que a Casa possa se posicionar como instituição na defesa de suas prerrogativas. Aqui não se trata de questões partidárias, não se trata de questões pessoais, se trata de defender as prerrogativas do Senado da República, uma instituição bicentenária. Muito obrigado, senhor presidente.